Qual que é a orientação? Ir no YouTube, acessá-la. Eu vou mandar para vocês o link do YouTube dessa aula e também da anterior que já está lá. Vocês vão entrar, assistir a aula. Lá no YouTube também tem vários desenhos, tem vários filmes que a gente acabou de ver, eu vou mostrar de novo, de exercícios. E eu quero que vocês façam análise cinesiológica desses exercícios, baseado naquela aula que a gente já teve, foi a primeira aula que eu repeti, que já está lá no YouTube. Tá? E aí a gente vai, na próxima quinta-feira, fazer outra aula síncrona, que eu vou corrigir essas análises. Nós vamos fazer a análise junta. Né? Qual que é essa análise? Repetindo aqui, vou pegar outro exemplo aqui de movimento. Tá? Vamos pegar, por exemplo, esse movimento, esse aqui. Ó. Tá? Então, qual que é esse movimento? Ó? Como é que a gente vai descrever esse movimento? O que eu quero que vocês façam na análise cinesiológica? Então, primeiro, a gente inicia a análise no início da contração concêntrica. Aqui é o início da contração concêntrica. Então, na posição inicial, o ombro se encontra em adução horizontal e o cotovelo fletido. A escápula, ela está em abdução, tá? Posição inicial. Né? O punho está neutro, o cotovelo fletido, o ombro está em adução horizontal e a escápula abduzida. Na contração concêntrica, que é essa aqui, ó, o que vai acontecer? Movimento de abdução horizontal do ombro, movimento de extensão do cotovelo e movimento de adução das escápulas. Isso deveria ser o que está acontecendo. A escápula está fechando lá atrás, né? E aí nós temos a fase concêntrica. Então, movimento de abdução horizontal do ombro, movimento de extensão do cotovelo e adução das escápulas. Isso na fase concêntrica, né? Na fase excêntrica, ó, fiz a concêntrica. Na fase excêntrica, o que vai acontecer? O movimento de abdução da escápula, adução horizontal, flexão do cotovelo, através de uma contração excêntrica dos músculos adutores da escápula, dos abdutores horizontais do ombro e dos extensores do cotovelo. Os mesmos que fizeram a fase concêntrica, agora estão fazendo o quê, gente? Estão freando o movimento para não soltar muito rápido o peso. Então, seria uma contração excêntrica dos mesmos grupos musculares. Tranquilo? Então, ó, fase concêntrica, depois fase excêntrica. Fase concêntrica vencendo a gravidade ali, a excêntrica segurando. Eu estou segurando, o peso está me puxando, eu estou evitando de deixar que o peso volte muito rápido. Então, isso é uma fase concêntrica, depois uma fase o quê? Excêntrica. Os mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica, eles vão fazer excêntrica. Então, quais que fizeram a concêntrica? Abdutores horizontais do ombro, o tríceps, né? E a adução da escápula, os adutores da escápula. Na fase excêntrica, mesma coisa, os mesmos músculos se contraindo, fazendo quais movimentos? Movimentos de adução horizontal, movimento de flexão do cotovelo e abdução da escápula. Só que por contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a contração o quê? Concêntrica. Tranquilo? Esse exercício não trabalha o peitoral. Esse exercício é um exercício para as costas e para o tríceps. Né? Você está estendendo o cotovelo e aduzindo horizontalmente a escápula. Entendido, gente? O pessoal que chegou depois aí também conseguiu entender direitinho? Então, qual que seria a nossa conduta? Nós vamos trabalhar essa análise, ver a aula, quem tiver dúvida, que recapitular aquela aula que a gente teve antes da pandemia, vai no YouTube, lá tem a aula, eu vou passar o código para vocês assistam a aula. E aí peguem lá os filmes, esses mesmos filmes que eu estou mostrando para vocês, eles estão lá.
e os filmes que estão lá, vocês vão fazer a análise de cada um deles. Então, essa é a tarefa, tá? Até quinta-feira. Na quinta-feira, nós vamos ter outra aula síncrona, que nós vamos, então, corrigir esse trabalho. A gente vai tirar as dúvidas de vocês sobre as análises. Isso, gente, é muito importante, porque se vocês não entenderem isso agora, vai ficar mais difícil. E esforça um pouco, tenta sentar, tenta entender o processo, tá? E isso é fundamental, esse entendimento da contração excêntrica, da contração concêntrica, de como que se faz o movimento, ele vai ser usado durante todo o curso, tá? Eu não preciso me entregar isso agora, porque isso nós vamos, depois, à medida que o tempo for passando, nós vamos colocando o nome dos músculos, nós vamos fazendo a análise completa. Por enquanto, não precisa preocupar com o grupo muscular, se preocupem com os grupos musculares que estão trabalhando, tá certo? Dúvidas, pessoal? Querem fazer alguma pergunta? Pode perguntar? Ou tá jóia? Tranquilo, né? Então, jóia. Então, a tarefa está passada, e aí vocês tentem, por favor, passar aos colegas, né? Quem quiser, essa aula tem esse pedaço dessa explicação. Eu vou disponibilizar também no YouTube. Pode falar, Henrique. Henrique queria falar alguma coisa? Ele levantou a mão? Não, né? Ele tá sem microfone, professor. Ah, Ele falou que vai editar, parece. tá bom, tranquilo. Você tem dúvida aí, ô Tereza? Não, né? Então, jóia. Vocês têm o WhatsApp na sala? Tem WhatsApp? Tem, professor. Tem. Vocês podiam me anexar no WhatsApp, que às vezes eu posso passar algum filme também pelo WhatsApp, tirar alguma dúvida. Anota meu telefone, me inclui no WhatsApp de vocês, tá? Alguém pode fazer isso para mim? É o 997335938. Esse é o meu WhatsApp. Por favor. Tá? Me incluam no grupo de WhatsApp, que aí a gente pode conversar em outros momentos, que não seja aqui. E eu posso passar algum material também para vocês, de artigo, ou mesmo das aulas, tá? Tirar alguma dúvida que vocês têm. Pode falar, Ana. Você levantou a mão aí? Ô, professor, é porque tem um monte de gente falando no chat. Eu não sou da sala do... Eu sou veterana dos meninos. Eu Certo. tô porque eu não consegui pegar no semestre passado. Beleza. Aí teria que fazer um grupo, porque eu não tenho acesso ao grupo deles. Inclui também. Passa o telefone para eles. Né? Beleza. Eles te incluem na sala também. Passa para eles no chat. Professor, Pois não. bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo Eu vou bem. mandar meu contato no chat, e Aham. aí essas pessoas que não são da turma podem me mandar uma mensagem que eu vou criar um grupo novo para essa disciplina. Show de bola, então. Perfeito. Vocês anotaram meu telefone direitinho aí, né? Deixa eu escrever aqui no chat. 9. Esse é o meu telefone, tá? Aí, ó. Aí ou montem um grupo aí, ou incluam. E as pessoas que não são da sala, é só colocar o nome aí, o telefone no chat. Tá joia? Professor, Oi. Pois não. o Henrique fez uma pergunta, o microfone dele não está funcionando, a pergunta está no chat. Eu vou Posso ver. fazer ela aqui para o Pode. senhor? Passa para mim, por favor. É o seguinte, sobre o último movimento do exercício aí do tríceps, Certo. é correto dizer que o ombro está fletido através de uma contração isométrica? Ele tá numa posição de isometria dos flexores. Só que a gente tem que analisar, seria a posição inicial, né? Posição inicial é a abdução horizontal. Para a gente chegar na abdução horizontal, a gente tem que fazer flexão, né? Então, você está numa posição em que, isometricamente, os flexores do ombro estão contraindo. Agora, a gente tem que analisar o movimento. O movimento é a abdução horizontal. Aí, os músculos flexores, eles podem continuar, alguns deles, em isometria para estabilizar o movimento,
Mas a contração mesmo, a parte dinâmica, ela vai ser feita pelo tríceps, por causa da extensão, e os retratores da escápula puxando a escápula para a adução. Tá? Na posição inicial, você poderia dizer que você tem uma contração isométrica dos flexores. Isso é como se fosse aquela sinergia, né, Henrique? É a ação sinérgica da musculatura para você estabilizar o segmento, para fazer o movimento que você realmente gostaria de fazer, que é a abdução horizontal. Você não pensa em contrair os abdutores do ombro e nem os flexores, mas eles estão contraindo para manter o ombro estável, para você poder focar naquele movimento específico que você quer fazer, que é a abdução horizontal do ombro e a adução da escápula. Tá? Tranquilo, pessoal? Ô, professor, Oi. Pode tá me falar. escutando? Bom dia. Bom dia. Só uma dúvida, eu na verdade não vi se tem no Moodle já, mas é se a gente vai ter acesso a algum cronograma para a gente ir acompanhando, como que vai ser, as avaliações e tudo mais. Eu vou tentar seguir o mesmo cronograma da aula normal, né? A gente vai ver todos Joia. aqueles módulos e tal. E aí a gente vai... até então, eu bolei as coisas para a gente fazer até a semana que vem. E aí depois eu vou vendo como é que vão evoluindo, a gente está aprendendo, né? Então eu vou... Sim. As avaliações eu pretendo fazer uma prova, fazer um trabalho, cobrar pequenos trabalhos de vocês, né? Mas eu vou deixar... vou ver como é que as coisas vão evoluir, para ver se o que eu estou pensando Joia. vai dar certo, tá? E aí eu vou comunicando com vocês, quando tiver alguma coisa mais sedimentada, eu passo para vocês o resto, tá? Mas a Certinho. princípio eu vou... Vai vendo etapas, o que é melhor em cada etapa, se a gente faz um artigo, se a gente faz uma aula síncrona, se a gente faz uma aula em que vocês assistam no YouTube e a gente depois discute, isso aí eu estou elaborando a coisa ainda, né? A gente está aprendendo aqui junto, né? E a princípio eu pensei nisso, da gente fazer essa aula agora, fazer essa aula no YouTube, que é uma aula assíncrona, que vocês vão assistir lá recapitulando aquela parte, e na quinta-feira a gente faz a análise dos movimentos e faz uma aula síncrona. E aí, na próxima semana, eu já programo o que vocês vão fazer no YouTube ou o que nós vamos fazer de aula síncrona, tá? E todas essas aulas estão gravadas. A gente vai deixar lá, vocês vão poder ver também no YouTube. Enquanto isso, vamos fazer essa turminha de WhatsApp para a gente trocar ideia e ver o que é melhor. A gente tem que trabalhar junto aqui, vocês também darem sugestões. Eu acho que a gente tem que fazer essa coisa junto, para vocês verem o que é melhor, tentar passar pela experiência e a gente tentar ver o que é melhor para a gente, para vocês também. O que é mais didático, assim, o que traz mais resultado. Por isso a gente vamos tateando, né? Até quinta-feira já tem uma programação. As aulas, e aí o conteúdo vai ser idêntico ao que a gente ia estudar. Agora, a maneira da gente pegar esse conteúdo, a gente vai ver... vai ser dividido em aulas síncronas, que são essas que a gente vai ter na quinta-feira no horário da aula, e as aulas assíncronas, que vão ser aulas que eu vou disponibilizar no YouTube, e as aulas vão ser dadas todas pelo Zoom. E os trabalhos também, à medida que o tempo for passando, eu vou passando para vocês e a gente vai fazendo. E me mandando pelo Moodle, aí a gente combina o meio de mandar. Combinado, turma? Então, joia. Tarefa de vocês agora... vou mandar pelo Moodle o YouTube, e aí vocês entram lá e já podem assistir a aula e fazer essas análises kinesiológicas dos movimentos que a gente tem lá, que já estão disponibilizados. Joia? Dúvidas? Tranquilo? Ótimo, então. Perfeito. Então, joia, tranquilo, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui agora. E na próxima semana a gente encontra no mesmo horário, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau.